Oi, gente, tudo bem? Bom, pra quem não sabe, hoje resolvi usar um chapéu. Minha mãe comprou esse chapéu na H&M e eu achei muito fofinho. Falei, vou fazer, já que eu já tava indo fazer vídeo, resolvi botar o chapéu porque eu achei que ficou muito legal. E eu paguei R$9,99 nesse chapéu, 9,99 libras. Gente, hoje aqui eu vim fazer pra vocês a parte 2 de como entrar numa faculdade na Inglaterra, tá? Eu vou falar sobre o pagamento, que vocês estavam perguntando muito, eu esqueci de fazer no primeiro vídeo. E vou falar também sobre o IELTS, que também vocês estavam perguntando super sobre o IELTS. Gente, pagamento é o seguinte, pra quem tem passaporte europeu, o preço da faculdade fica 9.000 libras por ano, tá? Eu fiz uma conversão, mas pra vocês saberem quanto é que fica em reais. 9.000 libras por ano, se você dividir por 12, vai dar aproximadamente 750 libras por mês, tá? E a libra tá mais ou menos 4, se você multiplicar 750 por 4, vai dar R$3.000 por mês, tá? R$3.000. E outra coisa, quem tem passaporte europeu, o governo da Inglaterra, ele faz investimento pra você da faculdade, ou seja, ele paga a faculdade pra você, e aí somente quando você terminar a faculdade e começar a trabalhar, você vai pagar eles de volta, entendeu? Então tem essa vantagem que é melhor e o preço também é bem menor do que para quem não tem passaporte europeu. Para quem não tem passaporte europeu, o preço fica de 25.000 libras por ano. Ou se você dividir 25.000 libras por ano, vai dar aproximadamente 2.000 libras por mês. E se você multiplicar por 4, daria mais ou menos R$8.000, o que é muito caro, gente, muito caro. Nesse caso, a Inglaterra não faz investimento pra você, tá? Se você não tem o passaporte europeu. Então, assim, eu acho legal vocês pesquisarem sobre bolsa, pra tentar pegar bolsa. Ou essa área aí de tentar pegar uma bolsa mesmo, que eu não sei muito mais ou menos como é que mexe, porque o meu caso eu tenho passaporte europeu e o meu caso também a Inglaterra vai fazer investimento pra mim. Então, mas eu acho legal vocês pesquisarem aí no Google ou até mesmo em central de intercâmbio, que eu acho que eles têm mais informações do que eu. Gente, então sobre pagamento é isso. Agora vamos pro IELTS. O IELTS, ele tem 4 partes, tá? Ele tem o Reading, Writing, Speaking e Listening, tá? Eu vou falar pra vocês mais ou menos como é que funciona cada um e o que eu achei, né? Qual que eu achei mais difícil. Primeiro é o speaking, gente. O speaking é você vai entrar numa sala com uma pessoa, tá, que vai te avaliar. E vão ser 3 tópicos, tá? Primeiro tópico, ela vai perguntar sobre você, assim, o que você tá fazendo aqui, quanto você tem. Uma coisa super simples, você vai falar rapidinho aí o que você tem, onde você tá morando, o que você tá fazendo aqui. É bem simples, não é nada demais e o tempo que você fala é bem pouquinho. Aí, beleza. O segundo tópico, ela vai te perguntar uma coisa mais acadêmica, uma pergunta acadêmica, tipo assim, por exemplo, a minha pergunta foi assim, que tipo de trabalho você acha que acontece na sua casa? Fala um tipo de trabalho que pode acontecer na sua casa, que pode ser considerado um trabalho, né? E aí eu falei sobre assim, lavar a louça, lavar roupa, secar roupa, passar roupa. Eu falei sobre isso. Então, você percebe que é um tema mais acadêmico. Então, sobre esse tópico 2, você vai falando, você vai conversando. O tópico 3 vai ser a mesma pergunta acadêmica do tópico 2, só que vai ser um aprofundamento. Ela vai falar assim, fale um problema que poderia gerar para quem considera trabalho em casa, como lavar roupa, passar louça. Nossa, lavar roupa, passar roupa, lavar louça. Então é um aprofundamento do tópico 2, que é um tópico acadêmico e é um pouquinho mais difícil. E o tópico 3 é o que mais vale. E o tópico 3 você tem que ficar falando sem parar por 2 minutos. E, gente, quando eu falo sem parar, não é assim, você não pode respirar nem nada. Não, você pode, tudo mais, só que vai conversando. E o importante é assim, meus professores daqui na Inglaterra, quando eu tava tava estudando pra prova, eles falaram que o que vale é você conversar. Se você fugir do assunto, sabe, não importa muito, importa muito mais se você continuar conversando e se não travar, não parar pra pensar o que você vai falar, só falando, vai falando. Se você fugir do assunto, tudo bem, mas fica falando, entendeu? Não importa o que você falar, viaja. Eu falei, nossa, no meio desse tópico, eu ainda falei que eu fazia canal no YouTube, tipo, mas eu falei tanta coisa, falei sem parar, que aconteceu que eu me dei bem até, sabe? E você fica menos nervosa. E outra coisa também é que a pessoa que te avalia normalmente são bem legais, tá? Eles são bem legais, eles te deixam mais calmo, não é aquela coisa, tipo, que deixa você sabe, nervosa, assim. Eles são bem tranquilos, são bem legais. Então, o speaking é isso, gente. 3 tópicos. Primeiro é fácil, segundo também. Terceiro é mais difícil, é o aprofundamento do segundo.
Aí agora vamos falar sobre o reading, tá? O reading, gente, pra mim foi, eu acho que o mais difícil. Na verdade, não, o reading pra mim não foi o mais difícil, foi o segundo mais difícil. O reading, o que vai ser? Vão ser 3 páginas, na verdade 3 textos, tá? E você tem que, assim, o macete do reading é você manejar o seu tempo, porque você não tem tempo, se você ficar lendo devagarinho, você não vai ter tempo de ler tudo. Você tem que ler as coisas, os textos rápido, e você tem que tentar, por exemplo, fazer o jeito mais certo de você conseguir responder a pergunta. Por exemplo, normalmente as perguntas, as respostas estão exatamente na primeira frase de cada trecho do texto. Por exemplo, texto 1, são vários trechinhos, tipo, são várias estrofes, entendeu? Então, o legal você fazer é ler rápido cada frase de cada trecho, entendeu? Tipo, trecho 1, lê só a primeira frase, trecho 2, lê só a primeira frase, e aí você vai pra pergunta, porque normalmente as respostas já estão na primeira frase de cada trecho, então é mais fácil, tá? Então você tem que ler rápido, né, manejar seu tempo, não ler o texto inteiro, gente, juro, lê só a primeira frase de cada trecho, você já vai conseguir responder muita pergunta. Aí, essa é a parte 1 das perguntas. Tem a parte 2 das perguntas do reading, que daí talvez você tenha que ler o texto, o trecho ou o texto até o final, sabe? Porque daí, às vezes, assim, a pergunta é, por exemplo, em qual trecho aparece, eles mencionam do Sr. Roman. Aí você vê, assim, um cara, aí tipo, sei lá, trecho 3. Um cara foi caçar macacos. Mr. Roman sabia que caçar macacos era difícil, entendeu? Então você tem que ler, que você já vai ver que o Mr. Roman não estava na primeira frase, ele estava na segunda. Então é legal assim. Então, gente, resumão aí. O reading, o legal é você manejar seu tempo, tá? Nunca leia o texto até o final, você não vai ter tempo. Leia sempre a primeira frase de cada trechinho e vai direto para as perguntas. Ou se você achar mais fácil, lê primeiro as perguntas, depois vai pro texto e já vai marcando aquilo que você acha que é a resposta. Então, o reading é manejar tempo. O listening, gente, pra mim foi o mais difícil, o listening pra mim. Porque são a mesma coisa do reading, são 3 textos, tá? Só que são aqueles textos que tá faltando palavra. Primeiro de tudo, a pior coisa é que assim, cada texto tem uma gravação que você vai ter que ouvir e tentar adivinhar qual que é a palavra que tá faltando. Porém, gente, a gravação só passa uma vez, eles não passam 2 vezes. Então assim, você tem que tentar pegar todas as respostas na primeira vez, só dessa vez, senão ferrou. Se você não souber, já era, você perdeu, tipo assim, você não vai conseguir saber o que é a palavra e você vai ter que tentar inventar, sabe? Então, sei lá, texto 1, mas assim, eles vão primeiro por partes, né? Primeiro, gravação do texto 1. Aí eles dão um tempinho pra você ler o textinho, né? Ver mais ou menos quais palavras tá faltando. E você vai ouvir a gravação. Outra coisa, eles não têm alternativa de palavras que você poderia pôr no lugar. Por exemplo, a palavra ficar faltando, só que não tem opção de qual palavra você teria que pôr. Então você tem que realmente ouvir a gravação e tentar ver qual palavra que a mulher que falou que se encaixa no texto. Outra coisa, o texto não é igual à gravação. Ele está falando sobre a mesma história, porém de um jeito diferente. Então o texto tá lá assim: um cara escorregou numa banana. Um cara escorregou numa banana amassada. Essa parte amassada, essa palavra amassada, finge que eles tiraram pra você tentar adivinhar. Na gravação vai estar escrito assim: um cara chamado Wally estava muito triste. Ele viu uma banana no chão e ele falou: não vou pisar na banana. E ele acabou pisando na banana que já estava amassada. Tipo, ele vai contar uma história inteira. E aí, no meio dessa história, vai estar a palavrinha que você vai precisar do seu trecho. Então, o listening, e detalhe, você só vai poder ouvir essa gravação uma vez. Então, o listening pra mim foi o mais difícil, gente. O jeito é você pegar o seu caderno do IELTS e treinar bastante o listening, se esse for o seu problema, tá? Pra mim foi o mais difícil. Então, o listening foi isso. E o último, gente, é o writing. O writing são 2 redações, tá? Você vai ter que fazer 2 redações. A primeira redação, ela não vale tanto, porque você vai ter que fazer uma comparação de gráfico. Normalmente é uma comparação de gráfico, tabela, mapa. Você vai fazer uma comparação, botando assim as principais características do gráfico, meio que falando do que o gráfico se trata. Não é nada muito complicado, tá? E acho que tem que ser 150 palavras.
Já a parte 2, a redação 2, que é a que vale mais, é uma dissertação, tá? Dissertação, gente, vocês já sabem. Primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumento, quarto parágrafo de conclusão, reforçando a sua ideia, dependendo do que ele pedir. Então, assim, tudo em inglês, mas não é tão difícil. E o tópico, normalmente para redação, a segunda redação, o tópico é um tópico acadêmico, tá? Mas isso aí até que é mais fácil pra quem é jovem, assim, pra gente que pra quem tá no ensino médio, pra quem tá saindo da faculdade, porque a gente treinou muito isso na escola, né? Então é mais fácil. Você tem 1 hora pra escrever cada uma e é 250 palavras a segunda redação, tá, gente? O importante você tem que tentar fazer o máximo de, assim, se eles falam 250 palavras, tenta fazer 250 palavras, sabe? Não tenta fazer menos, pode te prejudicar. E se você fizer mais, não é bom, assim, não é ruim, mas, por exemplo, assim, eles vão estar considerando bastante coisa até os 250. Aí você passou um pouquinho, eles vão ler, mas eles não vão considerar tanto como se estivesse dentro de 250, entendeu? Mas é muito melhor você fazer mais que 250 do que menos, com certeza, gente. Então, gente, é isso, ó. O IELTS pra mim, olha, não foi fácil, tá? Eu tive que estudar sim, mas ele também não é aquela coisa impossível, gente, tá, gente? Não é impossível, dá pra fazer, sabe? Se você estudar, você vai ir tranquilo, não fica nervoso, nervosa, não fica. Estuda mais a parte que você tenha mais dificuldade. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir quem gostou. Eu fiz assim. Não se esqueçam de curtir quem gostou e se inscrevam no meu canal. E quem tiver mais pergunta aí, pode perguntar no meu Face, que eu tô pondo o Face aqui pra vocês. Ou podem até comentar aí nos comentários do vídeo. Eu às vezes olho o comentário, mas não é sempre que eu respondo mais no Facebook. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se fala mais tarde. Tchau!